Graças a Deus pela bênção e o privilégio de estudar nesta manhã a palavra de Deus. E hoje nós vamos tratar da primeira e da segunda carta de Paulo a Timóteo. Temos estudado aqui as manhãs, a pastora Arival e eu, sobre panorama bíblico. A pastora Arival está ministrando o Antigo Testamento e nós o Novo Testamento. E hoje vamos ter uma visão panorâmica destas duas cartas de Paulo a Timóteo. Duas cartas de Paulo a Timóteo. Vamos ler capítulo 1, versos 1 e 2 da primeira carta, a título de introdução. 1 Timóteo, capítulo 1, versos 1 e 2. Vamos juntos? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Bom, esta carta de Paulo a Timóteo, as duas cartas, bem como a carta de Tito, são chamadas de cartas pastorais. Cartas pastorais. E esse título foi dado pela primeira vez na história da igreja, já muito tarde, por Tomás de Aquino. Mais de 1200 anos depois que Paulo escreveu essa carta. É que esta carta recebe o título de carta pastoral pela primeira vez. Porque estas cartas de Paulo a Tito e a Timóteo diferem das demais cartas que ele escreveu. Há cartas, por exemplo, que têm um tom eminentemente doutrinário teológico, como a carta aos Romanos. Há uma carta que tem um tom eminentemente exortativo, como a 1 Coríntios. Há cartas que têm um foco específico, por exemplo, tratar sobre a doutrina da igreja, que é Éfeso, outra, a doutrina da cristologia, que é Colossenses. Cartas dirigidas a igrejas específicas, Romanos, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Você tem aquilo que nós chamamos na Bíblia de uma carta que foi uma carta muito pessoal, no caso de Filemon, é quase que um memorando. É uma carta de encaminhamento de Onésimo, que era escravo de Filemon, que fugiu da casa de seu senhor, acabou chegando em Roma, por providência de Deus, topa com Paulo na prisão, e ele é convertido a Cristo, e agora Paulo devolve esse escravo a Filemon, não como escravo, mas como irmão em Cristo. Então Filemon é uma espécie de carta muito pessoal. Mas estas três cartas, 1 e 2 Timóteo e Tito, são cartas endereçadas a pastores, que tinham como propósito orientar esses pastores, Timóteo e Tito, a se posicionarem na igreja de Deus. Por isso foram chamadas de cartas pastorais. Você vai notar, no capítulo 3, eu queria que você olhasse aí comigo, versículo 15, o propósito de Paulo escrever essa primeira carta a Timóteo. Aliás, vamos ler os versos 14 e 15. Vamos juntos aí? Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. É um pastor experiente escrevendo para um pastor novo, imaturo ainda, novato ainda, que precisa ter orientação segura de como proceder na igreja de Deus, como lidar com as diversas situações, com os diversos problemas, com as diversas pessoas,
com as diversas necessidades da igreja local. Então esse era o propósito eminentemente de Paulo escrever estas cartas pastorais. Bom, primeiramente vamos olhar o autor desta carta. Para nós está absolutamente claro, por evidências internas e externas, de que quem remete essas cartas é o apóstolo Paulo. Não há dúvida sobre isso. Entretanto, a partir do século XIX, onde há uma explosão do liberalismo teológico no mundo, onde os teólogos liberais, numa espécie de nova leitura da Bíblia, começam a questionar tudo. E então, alguns escritores liberais colocaram em dúvida a autoria paulina destas cartas. E o problema principal que eles colocaram é que os registros contidos nessas duas epístolas não combinam, não se encaixam cronologicamente com o livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro da história da igreja. Por quê? Porque o livro de Atos dos Apóstolos encerra no capítulo 28, com o apóstolo Paulo preso em Roma. E na cabeça desses pensadores, o martírio de Paulo se deu nessa prisão, na primeira prisão. Ora, se o martírio de Paulo se deu de fato nessa primeira prisão, e eu estou falando aí por volta dos anos 61, 63, não é isso mesmo, reverendo? O senhor me ajuda aí, viu? 61, 63, porque ficou 2 anos preso. Então, de fato, não daria para Paulo ser o autor dessas epístolas. Porque o que está registrado aqui não combina com essa data cronológica. Entretanto, nós temos plena convicção de que Paulo não é martirizado nessa primeira prisão. Porque vocês podem notar, até em Filipenses capítulo 1, o interesse de Paulo em sair dessa prisão, pedindo oração para sair dessa prisão. E de fato saiu dessa primeira prisão. E ao sair dessa primeira prisão, ele não saiu para se aposentar, não saiu para vestir um pijama, nem para deitar numa cadeira de balanço. Ele saiu para fazer a 4ª viagem missionária. Ele saiu deixando Timóteo em Éfeso, que era a capital da Ásia Menor, onde havia uma promissora igreja, aliás, a igreja que já havia suplantado em termos de importância missionária, tanto Jerusalém quanto a Antioquia da Síria, porque estava sendo a plataforma de plantação de igreja em toda a província da Ásia. E nós lemos no livro de Apocalipse pelo menos 7 dessas igrejas, mais 2 que não são mencionadas lá, que é Colossos e Hierápolis. Quando Paulo sai dessa primeira prisão, ele deixa Tito em Creta, para colocar as coisas em ordem lá e escolher a liderança das igrejas daquela ilha. É nesse interregno que acontece o incêndio de Roma, no dia 17 de julho do ano 64, e é depois do incêndio de Roma, é que o apóstolo Paulo é caçado, é preso, e é colocado agora, não numa prisão domiciliar como a primeira, mas é colocado numa masmorra, a masmorra mametina, conhecida, masmorra mametina, que pode ser visitada até hoje, para quem vai a Roma. E essa prisão segunda de Paulo, diferente da primeira, ele não tinha as liberdades que tinha na primeira prisão, onde ele recebia pessoas, onde ele discipulava pessoas, onde ele tinha uma certa liberdade. Agora ele está preso, como alguém que vai ser condenado à morte. E se vocês notarem na segunda carta de Paulo a Timóteo, ele não tem expectativa de sair dessa prisão, ele tem certeza que vai morrer.
Então difere completamente da primeira para a segunda prisão. Estou argumentando isso para dizer para vocês que os teólogos liberais estão equivocados quando põem em dúvida a autoria paulina das cartas pastorais. Eles não entenderam a questão da cronologia da vida do apóstolo. Então, eu estou dizendo isso para reafirmar com você a nossa convicção inabalável de que, de fato, o apóstolo Paulo é o autor destas cartas pastorais. Que cartas? 1º e 2º Timóteo e Tito. Qual o destinatário dessa carta? Bom, também está claro. Versículo 2. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo nosso Senhor. Nós temos um registro muito interessante sobre a biografia desse moço. Primeiro, ele era de que cidade? Quem se lembra? Onde ele nasceu? Onde ele nasceu? Cidade de? Só 10 de cada vez, senão eu fico confuso. Cidade de Listra. Listra ficava em que província do império? Província da Galácia. Galácia do Sul. Onde Paulo foi, com Barnabé, realizar a primeira viagem missionária. Lembram disso? Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Certo? Ele era filho de quem? O pai dele era grego, a mãe dele chamava-se Eunice, uma judia. O pai possivelmente não era um homem convertido, a mãe convertida. E alguns dizem, então, é por isso que você vai começar a entender que a formação espiritual de Timóteo não passa pelo pai, mas passa pela mãe e pela avó. Eunice era mãe, Lloyd era avó. Na segunda carta a Timóteo, Paulo diz que havia uma fé sincera na sua mãe, na sua avó, que foi transmitida para ele. E eu acho isso maravilhoso. Nós estamos vendo 3 gerações aqui. A avó ensina a mãe ensina o filho. Olha aí que coisa maravilhosa. Essa conexão de passar o bastão do evangelho para os filhos e para os netos. Então, eu quero dizer com isso que Timóteo cresceu bebendo o leite da piedade. Timóteo cresce num lar, diríamos nós, piedoso. Entretanto, porque seu pai era grego, dá-nos muita pista para dizer que Timóteo não era um judeu como os demais, porque muito provavelmente ele não frequentou uma sinagoga. Por que sabemos disso? Porque Timóteo não tinha sido circuncidado ainda. Lembram disso? Ele não tinha sido circuncidado. Então é muito provável que a Bíblia não nos deixa claro isso, e onde a Bíblia não tem voz, nós não deveríamos ter ouvidos, que se Timóteo não tinha sido circuncidado, é porque talvez houvesse alguma resistência, até da parte de seu pai. Mas o lar, em havendo resistência, deve ser o quartel-general da educação cristã. Aliás, continua sendo até hoje. Muito embora a avó e a mãe passassem para Timóteo os valores da fé cristã, a conversão de Timóteo se dá com o apóstolo Paulo. Por quê? Porque Paulo o chama de verdadeiro filho na fé. Então foi quando Paulo passou por lá, na primeira viagem missionária, é que Timóteo escuta o evangelho, escuta o apóstolo Paulo, e ali ele tem uma experiência verdadeira, profunda, genuína de novo nascimento. Lição aprendida. Lição aprendida.
o fato dos nossos filhos conhecerem a verdade, de terem até uma vida religiosa, entre aspas, piedosa, no sentido de não se renderem, se entregarem aos desvios de conduta, ou ao mundanismo, não significa necessariamente que eles já estão convertidos. Conversão não é apenas uma questão de educação religiosa. Conversão é uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Ou seja, pode existir muita gente hoje que, né, pastor Orival, está redondinho na sua conduta religiosa e ainda não está convertido. Precisando nascer de novo. Timóteo, então, tem uma experiência de conversão já depois de jovem. E a partir daí, então, você nota que na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, a partir do capítulo 16 de Atos, Timóteo vai se tornar um companheiro do apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias. Estando com ele em Filipos, estando com ele em Tessalônica, encontrando com ele em Atenas, ficando com ele em Corinto, 18 meses, indo com ele para Éfeso, indo com ele para Jerusalém, onde ele foi preso, ficando com ele na prisão em Roma, a primeira prisão. Tanto é fato que quando Paulo escreve suas cartas de Roma, da primeira prisão, com Filipenses, por exemplo, Timóteo é uma espécie de coautor da carta, porque ele está junto de Paulo, enviando a carta, de tal maneira que esse rapaz chamado Timóteo transforma-se numa das pessoas mais importantes do ministério do apóstolo Paulo, como cooperador, uma espécie de homem de confiança. E tanto é fato, que quando Paulo sai da primeira prisão, e o mundo está numa espécie de ebulição, porque deu uma guinada no ano 64 com o incêndio de Roma, e o começo da perseguição aos crentes, não agora por parte dos judeus, como estava sendo até agora, mas agora por parte dos romanos, aprove o apóstolo Paulo deixar Timóteo onde? Em Éfeso. E Éfeso era a cidade mais estratégica do cristianismo naquele momento. Muito embora esse Timóteo tivesse algumas limitações. E você vai encontrar 3 problemas ou 3 limitações nele. Primeiro, ele era tímido. Paulo tem que constantemente dizer: meu filho, coragem, meu filho, não se envergonhe de mim no sofrimento, meu filho, pega firme, ninguém despreza a sua mocidade, pelo contrário, meu filho, torna-te padrão aí, fica firme aí. Tímido. Deus chama gente tímida, sabia? Tem uns caras arrojados igual Arivó assim, que Deus chama de vez em quando, uns caras mais batuta, mas de vez em quando Deus chama uns caras tímidos também. Segunda coisa, ele era jovem. Eu não sei quão jovem ele era, não sei se o Arivó já pesquisou isso, mas dizem que na cultura judaica, abaixo de 40 anos o cara é jovem. Não era? Pouco mais, talvez. Não é nenhum pecado ser jovem, viu, gente? Nós que estamos com a cabecinha branca, então queria ficar mais jovem um pouquinho, né, presbítero? Ser jovem é uma bênção. Tem vigor. Às vezes não tem tanta maturidade, mas tem vigor. Tem força. Então, Timóteo era jovem. Não há pecado em ser jovem. Aliás, ele diz: ninguém despreza a tua mocidade. Ou seja, não é porque você é jovem que as pessoas vão deixar você de lado, ou desprezar você, menosprezar você, rejeitar você, porque a autoridade do ministério não está na idade, está na palavra de Deus. É por isso que Davi diz que eu sou mais sábio do que os velhos, porque eu guardo a tua lei. Terceira coisa que era uma limitação em Timóteo, que ele era doente. Ele tinha um problema de estômago, aliás, parece que doença de estômago é doença de pastor, não? Não tinha tagamete, não tinha omeprazol na época. Paulo disse: meu filho, toma um pouquinho de vinho. Agora mistura água lá, para você não ficar meio alterado.
E é curioso que até hoje a ciência prova que um pouco de vinho faz bem para a saúde. Estou dizendo para você beber vinho não, demais não. Mas, não, esse não, deixa para lá depois. A questão básica é que Timóteo então tinha 3 limitações. Ele era tímido, ele era jovem e ele era doente. Mas o problema mais sério é o seguinte, irmãos, o grande líder do cristianismo está preso numa masmorra e sabe que vai morrer. E esse bastão precisa ser passado para Timóteo. Tá? Como é que é esse homem? Você quer dar uma olhadinha no caráter desse homem? Vamos dar uma olhadinha fora da carta, só para a gente entender um pouquinho, antes de entrar numa análise mais pontual das epístolas. Vai lá para Filipenses capítulo 2. Versículo 19. Filipenses 2, 19. Olha aí o verso 19. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Você leu o 20 comigo? Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuido dos vossos interesses. Versículo 21. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, e não o que é de Cristo Jesus. Versículo 22. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Versículo 23. Este com efeito é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Então vamos pontuar algumas coisas aqui, quem era esse moço. Primeiramente no verso 20, Paulo diz que ele era um camarada singular, ninguém tem de igual sentimento. Então Timóteo tinha uma espécie de lugar especial no coração de Paulo. Talvez a pessoa mais próxima de Paulo. Era chamado de filho. Como se Paulo tivesse adotado como filho. Depois, é um homem que vive de forma altruísta e não egoísta, que sinceramente cuide dos vossos interesses. Ele está enviando Timóteo, dizendo que não tem ninguém como ele que cuide dos interesses dos crentes, em vez de cuidar dos seus próprios interesses, porque note comigo, no verso 21, pois todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo. Então Timóteo buscava não o que era seu próprio, mas buscava os interesses dos crentes e os propósitos e a vontade de Cristo. E mais, olha comigo aí, o versículo 22, e conheceis o seu caráter provado, caráter provado. Então, e não obstante ser jovem, ele não era imaturo, ele era um homem maduro na fé, caráter provado. Mas veja outra coisa interessantíssima aqui, pois serviu ao Evangelho juntamente comigo como filho ao Pai. A quem Timóteo serviu? Aqui tem um ponto muito importante para hoje. É muito comum hoje você encontrar pessoas servindo aos seus líderes. O camarada ocupa uma posição de chefia, de uma grande liderança, e ele tem homens que servem a ele. Paulo não tinha essa visão. Timóteo serviu ao Evangelho com ele. Timóteo não serviu a ele. Serviu ao Evangelho, juntamente com ele. Vocês estão entendendo a diferença? Agora, a relação pessoal era de filho para pai. Mas ele estava servindo ao Evangelho. Há toda a diferença, irmãos. O Evangelho mostra isso. Paulo não era uma espécie de grande líder, no sentido de que, olha, todos vocês me servem, eu vou viver assim meio bacana, e vocês me atendam. Paulo está na lida, Paulo está junto, Paulo está na trincheira.
Paulo não é diferente. Então este é o homem. Bom, a data das cartas, quando foram escritas, então para nós já ficou claro, não é isso? Quando é que Paulo escreveu a primeira carta? Já que vocês pegaram a ideia. Quando é que ele escreveu a primeira carta, Timóteo? Entre a primeira prisão e a segunda prisão. Não consta que ele tenha escrito esta carta da primeira prisão, e não consta que ele tenha escrito essa carta depois que foi preso a segunda vez. Portanto, ele escreveu essa carta em que período? Entre a soltura da primeira prisão e a segunda prisão. Então foi nesse interregno que o apóstolo Paulo escreveu o 1 Timóteo. E também Tito. Também Tito. Segunda pergunta, quando é que Paulo escreveu a segunda carta a Timóteo? Quando? Quando? Quando ele já estava na segunda prisão. Estava preso, com a certeza de que ia morrer. Então, está claro isso para vocês? Está claro? Escreveu a primeira carta depois da primeira prisão e antes da segunda prisão, escreveu a segunda carta da segunda prisão. Ok. Vamos dar uma olhadinha nas principais ênfases, porque eu quero carregar um pouquinho mais na segunda carta do que na primeira. Eu só quero passar bem rapidamente na primeira carta. Na primeira carta, ele está escrevendo para ensinar Timóteo, antes dele chegar, porque ele está em viagem e retornaria a Éfeso, mas enquanto ele não retorna a Éfeso, ele está mandando essa carta para ensinar Timóteo como proceder na igreja de Deus. Timóteo tinha alguns problemas lá. Primeiro, capítulo 1, ele trata dos falsos mestres. Então, como é que você lida com isso? Depois, nesse capítulo 1 ainda, você vai perceber comigo, que, além de abordar a questão dos falsos mestres, já logo aí no capítulo 3, ele dá o seu testemunho. No versículo 12 a 17, de como Jesus Cristo considerou fiel, designando-o para o ministério, e ele faz questão de recordar quem ele era antes. No versículo 13, um blasfemo, um perseguidor, um insolente, mas aí diante disso ele diz que transbordou a graça de nosso Senhor na direção dele. Irmãos, Deus surpreende a gente. Porque vocês lembram quem era esse camarada chamado apóstolo Paulo antes? A Bíblia diz que ele era uma fera. Uma fera. Que ele entrava nas casas e arrastava homens e mulheres e jogava na cadeia. Que ele entrava dentro da sinagoga, metia o chicote nos crentes, e dizia para ele o seguinte: ou você nega Jesus ou eu te mato. E forçava os crentes a blasfemar. Na hora que esses presos iam ao julgamento, ele dava o seu voto, quando os matavam. E ele fez isso não com poucas, mas com muitas pessoas. Mandou matar muita gente. O cara tinha sangue nas mãos. E você podia pensar, bom, um homem desse, um monstro desse, tem que ir para o inferno, tem que pagar, tem que sofrer. Aí Deus pega esse monstro e falou, pois é, agora eu vou fazer de você o maior apóstolo. Já pensou um negócio desse? Você faria um negócio desse? Se dependesse de você, você pegaria a pior pessoa que você conhece para fazer dela o principal instrumento de pregar a mensagem do amor, da graça, da bondade, da misericórdia de Deus. Você ia pegar uma gente boa, que nasceu num berço tranquilo. Deus surpreende a gente. E a melhor explicação para entender isso é que Deus escolheu você. Deus escolheu a mim. Gente ruim. Gente ruim, barro ruim. Nos dá a sua graça e nos salva. Não é maravilhoso isso? Pois bem, um dos versículos mais lindos da Bíblia, aí, 1 Timóteo 1,15. Vamos dar uma lidinha nesse 1,15? Vamos lá?
Fiel, vamos juntos? Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Isso é um resumo do Evangelho. Pois bem, quando chega no capítulo 2, Paulo vai mostrar como é que Timóteo deve lidar com as autoridades constituídas. Vou brigar com elas? Vou xingá-las? Vou orar por elas. E não é fácil não, viu, irmãos? Tem hora que você fica com raiva, fica não? Tem hora que dá vontade de falar mal. Hã? Só dá vontade, não fala mesmo, né? Aí Paulo diz que você deve orar. E agora pense bem no que Paulo está dizendo aqui no capítulo 2, olha aqui. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis, de todos que se acham investidos de autoridade. E sabe quem está lá no topo do comando de Roma nesse momento? Quem lembra? Nero. Quem era Nero? Não tem nem classificação para você descrever esse cara. Não tem nem jeito de classificar. O cara mandou matar a mãe, Agripina. Mandou matar muita gente da família dele. O cara era louco. Era devasso. Era um monstro. Lá não, por isso eu não oro não. Quer mais é que ele morra. Já pensou um negócio desse? E aí Paulo começa a mostrar que além de você orar pelas autoridades constituídas, ele mostra a necessidade de postura correta no culto, dos homens, das mulheres, versículos 8 a 15. Quando chega no capítulo 3, ele começa a mostrar para Timóteo os critérios para escolher a liderança da igreja. E ele diz no verso 1, fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja, entendendo que episcopado aqui não é diferente de presbiterato, porque na cabeça de Paulo, bispo, episcopos, presbítero e pastor, são a mesma pessoa. Ele deixa isso claro em Atos 20, onde ele se dirige aos presbíteros de Éfeso, no capítulo 20, 17, chama-os de bispos, no versículo 28, e diz que o ministério deles é pastorear a igreja de Deus, ou seja, pastor, bispo e presbítero não são cargos, funções hierárquicas. É bem verdade que nesta carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 17, confira comigo, ele faz uma distinção entre presbíteros regentes e presbíteros docentes, e a igreja presbiteriana tem muito claro isso. 5,17, pode ler comigo? Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Então existiam os presbíteros que tinham presidência e os presbíteros que tinham docência. E hoje nós continuamos com esse tipo de presbíteros para os regentes e chamamos de pastores os docentes, muito embora pastor é presbítero e presbítero é pastor. Pois bem, a primeira coisa que ele diz no capítulo 3:1 é que não é pecado alguém desejar ser um presbítero. Se alguém aspira, se alguém deseja, aí ele diz, excelente obra almeja. Então, primeiro é uma coisa boa, agora tem uma coisa, não é plataforma de privilégio, é campo de serviço. É a obra, né? Não é o cargo, é a obra. E a palavra obra aí, na língua grega, traz a ideia de ser aquela obra, a mesma de um cabo de enxada, que você sua camisa. Não é uma obrazinha qualquer tamanho, é trabalho, é esforço, é empenho, é dedicação, é esmero. Vai custar um preço.
Aí, ele vai trabalhar depois disso, no versos 2 em diante, as qualificações. E eu chamo a sua atenção para o versículo 2. É necessário, não é uma questão assim, condicional. Não é apenas uma recomendação. É uma necessidade. E quando você nota as qualificações desse líder, eu chamo a sua atenção que a ênfase recai muito mais na vida do que no performance. Muito mais no caráter do que na intelectualidade. Porque todas as qualificações estão passando pela vida, pela família, pelo caráter, pela postura, pelas atitudes, e apenas uma menção: seja apto para ensinar. Então, poderíamos resumir assim: a vida do líder é a vida da sua liderança. Aí poderíamos ir além, citando uma frase de John Chao: os pecados do líder são os mestres do pecado. Porque o líder peca contra o maior conhecimento. Por isso ele é mais responsável diante de Deus. Depois você vai notar, no verso 8 em diante, que ele vai seguir também as qualificações para os diáconos. E há uma coisa, pastor Arival, que eu me alegro profundamente, vim conhecer aqui em Pinheiros. Eu acho que a igreja de Pinheiros está corretíssima, seguindo uma orientação bíblica. Está aqui no versículo 13. Você pode ler o 13 comigo? Pois os que desempenharem bem o diaconato, não, nem esse versículo eu quero não. O versículo 10. Aos 10, vamos juntos? Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Eu acho maravilhoso que essa igreja tenha adotado, por orientação do nosso pastor, que é o diácono trainee. Está na Bíblia isso. Ou seja, antes de um irmão concorrer ao diaconato dessa igreja, primeiro ele é treinado. Primeiro ele exerce a função sem receber a ordenação. Se ele dá provas de que ele exerce isso de forma bíblica, então ele está apto para concorrer a uma eleição de diaconato. Louvado seja Deus, porque essa igreja tem seguido à risca o que está preceituando aqui a Escritura. Quando chega no capítulo 4, ele vai mais uma vez trabalhar a questão da apostasia dos últimos tempos, das falsas doutrinas, dos falsos mestres, e eu chamo a sua atenção para dois aspectos. Primeiro, as pessoas que estavam proibindo o casamento. E segundo, as pessoas que estavam proibindo alimentos. Então, duas práticas do falso ensino. É proibir o que Deus dá como bênção. Casamento é ordenança de Deus. Então, proibir casamento é doutrina de demônio, porque o que é contrário a Deus vem do demônio. E alimento, nós temos hoje uma série de grupos religiosos no Brasil em que quer categorizar a espiritualidade por aquilo que você come ou deixa de comer. Isso é bobagem. Bobagem, porque o Jesus Cristo disse: o que contamina você não é o que entra pela boca, é o que sai da boca, que vem do coração. Hoje nós já escutamos isso aqui. O problema do homem não está na estrutura política, econômica só não. O problema do homem parte de quê? É do coração. O pastor Orival explicou isso para nós hoje. Então tudo aquilo que é recebido com ações de graças, coma. Coma, então não é porque, não, eu não como carne porque carne é pecado, eu não como isso porque isso aqui é pecado, eu não como aquilo porque aquilo é pecado. O problema não é esse. Você pode ser vegetariano, você pode ser carnívoro, você pode comer o que você gosta e o que faz bem para o seu corpo também. Se o médico fala que você não deve comer, então de vez em quando você corta lá o pudim, né? E agora eu estou cortando o pudim, viu? Para não comer inteiro. Né? Não comer inteiro. Muito bem, quando chega no capítulo
capítulo 5, ele vai tratar aí como é que um pastor deve agir, sobretudo pastor jovem, né? Ele diz o seguinte: você, quando for repreender um homem idoso, exorta como seu pai. Está vendo? Que coisa chique. Nós batemos continência para o senhor. Entendeu? Quando for exortar um moço, conversa com ele como se fosse seu irmão. Então, se você for conversar com o mais novo, trate-o como se fosse um filho. E eu acho isso maravilhoso, irmãos. Maravilhoso, porque na igreja de Deus nós somos uma família. Às vezes nós podemos errar, não no conteúdo, mas errar na forma. Não é isso? Você pode lidar com o irmão tratando a coisa certa, mas se a maneira foi errada, você estraga tudo também. Estraga tudo. E Paulo está orientando esse jovem pastor como se posicionar. Logo em seguida ele trata, num aspecto longo aí, das viúvas. Naquela época, quem ficava na viuvez, sobretudo a mulher, ficava fadado a uma situação de muita dificuldade financeira. E aí Paulo orienta que tipo de viúva que a igreja deve assistir. E aí Paulo começa a dizer que a família não deve transferir a responsabilidade para a igreja de assistência às viúvas, se essa família tem condições de cuidar dessa viúva. Ou seja, não passe para a igreja aquilo que a família pode fazer. E eu acho maravilhoso que é nesse contexto aqui de assistir as pessoas necessitadas da família, que Paulo dá um dos mais importantes princípios, o 5:8. Você pode ler o 5:8 comigo? Vamos juntos? Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Então, deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Quem tem pai e mãe vivos ainda? Levanta a mão. Glória a Jesus. Fazer outra perguntinha. Seu pai e sua mãe têm situação financeira pior do que você? Agora não precisa levantar a mão não. Se tem, faça-me o favor de ajudar seu pai e sua mãe. Não deixe os velhinhos passar necessidade. Dá uma olhadinha lá se a geladeira da mamãe não está lá precisando de uma reforma, ou botar uma nova em casa. Veja se os velhinhos não estão dormindo lá com um ventilador, que já faz mais barulho que tudo, botar um arzinho condicionado lá. Porque se você não está cuidando daqueles que precisam de ajuda dentro da sua família, diz a Bíblia, você está negando a fé. Você tem que ajudar a todos, mas primeiro a sua família, depois os domésticos da fé, depois as demais pessoas, até os inimigos. Mas comece por um grau de prioridade. Primeiro a família, depois os domésticos da fé, depois as demais pessoas. Eu escutei a pastora Arivaldi, um presbítero lá em Vitória, que eu gostava muito da fala dele. Ele disse o seguinte, agora mudando um pouco a casaca. Por exemplo, ele diz, ajudar filho, no sentido de, eu estou juntando uma herança boa para deixar para os meus filhos. Isso aí não é vantagem nenhuma, isso é lei. Isso é lei. Depois que você morrer, o que é seu, vai ser dos seus filhos mesmo. Não está fazendo favor nenhum para eles. Isso é lei. Agora, se você é pai, se você é mãe, seu filho está passando uma magrela, e você não ajuda, tem que ajudar enquanto você está vivo. Enquanto seu filho, sua filha, pode dar um abraço em vocês e dizer, muito obrigado. Você me socorreu na hora oportuna. O apóstolo Paulo está dizendo que isso é ter uma fé ativa. E agora, finalmente, no capítulo 5, Paulo orienta Timóteo como é que ele vai lidar com os ricos da igreja. E a primeira coisa que ele fala para Timóteo trabalhar, olha aí comigo, não é no capítulo 5 não, irmãos, desculpa, capítulo 6, versículo 17, você pode ler comigo 17 e 18, vamos lá? Exorta aos ricos
do presente século. Não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, pois é em Deus que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos em repartir. Versículo 19. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então, não é pecado ser rico. Paulo não está dizendo, olha, você fica lá batendo os ricos. Não, não fala isso não. Exorta-os a serem o quê? Ricos em boas obras, generosos no repartir. Eu gosto muito de um princípio da reforma, um lema que era muito usado: o mistério do pobre e o ministério do rico. A Bíblia diz que Deus faz o rico, Deus faz o pobre. Para quê? Para que o rico socorra o pobre, para que o pobre não tenha necessidade, e o pobre agradeça a Deus pelo rico que supriu sua necessidade. E desta maneira, a generosidade no coração do rico e a gratidão no coração do pobre. E a família de Deus é edificada e Deus é exaltado. Mas aí vamos para o capítulo, segunda carta de Paulo a Timóteo. E o Dr. John Stott, que é considerado o maior exegeta do século passado, já falecido, ele escrevendo um comentário desta epístola, ele disse que poderíamos resumir essa segunda carta em 4 palavras. Primeira palavra: guarda o evangelho. Você pode ler 1,14 comigo, segunda carta? Vamos lá? Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo, que habita em nós. Segunda palavra: sofre pelo evangelho. Você pode ler comigo, versículo 2, 3. Participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo. Terceira palavra: permanece no evangelho. Pode ler comigo 3,14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste. Quarta palavra: prega o evangelho. Capítulo 4, verso 2. Você pode ler comigo? Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreenda, exorta. Então eu queria que vocês pelo menos decorassem essas 4 palavras hoje. Dá para decorar? Capítulo 1, guarda. Capítulo 2, sofre. Capítulo 3, permanece. Capítulo 4, prega. Só vocês agora, vamos lá? Capítulo 1, guarda. Capítulo 2, sofre. Capítulo 3, permanece. Capítulo 4, prega. Vamos entender o contexto agora. Paulo está com o pé na cova. Paulo está na antessala do martírio. Paulo sabe que vai morrer. Paulo precisa passar o bastão para Timóteo. E agora ele sabe dos problemas. E eu quero levantar os problemas aqui na carta. Por favor, olhe comigo. Primeiro problema que está acontecendo aqui. Capítulo 1, versículo 8. Você pode ler comigo? Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem de seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do evangelho, segundo o poder de Deus. Se ele está dizendo isso para Timóteo, não te envergonhes, o que você acha que Timóteo está tendo agora? Vergonha. A segunda prisão de Paulo é totalmente diferente da segunda prisão. Por quê, irmãos? Por quê? Quem estava por trás da primeira prisão de Paulo? Quem? Os judeus. Era uma perseguição o quê? Religiosa. Quem está por trás da segunda prisão de Paulo? Os romanos. O próprio imperador. A máquina política. Portanto, qualquer ligação com Paulo, afinidade com Paulo, representa o que para essa pessoa?
perigo, ameaça, prisão, morte, martírio. Olha o problema aí. Veja comigo agora, por favor, qual estava sendo a reação na Ásia. Éfeso ficava onde mesmo? Onde ficava Éfeso? Na Ásia, capital da Ásia. Olha aí o que estava acontecendo na Ásia. Versículo 15, 1,15. Vamos juntos? Estais ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles, Cito, Figelo e Hermógenes. Quantos da Ásia que tinham abandonado Paulo? O negócio não era brincadeira, não. Deixaram o pastor Orival sozinho. Entenderam o negócio? E ele está mandando Timóteo para o meu filho, não se envergonhe não. O pessoal está debandando, o pessoal está indo embora. O pessoal não tem coragem de se associar comigo não. Mas fica firme aí, meu filho, não se envergonha não. Estão entendendo a gravidade do momento? Mas tem mais, tem mais. Olha aí comigo, por gentileza, no capítulo 2, versículo 9. Pode ler comigo aí? Pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Agora chama a sua atenção para esse ponto. Estou sofrendo até algemas como o quê? Malfeitor. O que é malfeitor? Bandido, não? Bandido. Bandido. Mas malfeitor de quê? Que tipo de acusação está pesando sobre Paulo nesse momento? Qual o problema que está acontecendo aqui? Que grave acontecimento veio à tona no dia 17 de julho do ano 64. O incêndio de Roma. A história nos informa isso, de que Nero encontra um álibi para botar a culpa do incêndio nos crentes. Qual foi o álibi dele? Qual foi o álibi dele? É que dos 14 bairros de Roma, 10 foram destruídos pelas chamas. Os 4 bairros que não foram devorados pelas chamas eram densamente povoados por judeus e cristãos. Ele pega o álibi, joga a culpa nos crentes, e a partir daí os crentes são caçados, crucificados, amarrados em postes e queimados vivos, devorados à espada, jogados nas masmorras, que eram frias, úmidas, insalubres, e saíam de lá leprosas, ou para o martírio. Paulo sai dessa masmorra para ser decapitado. Por que decapitado? Porque isso era uma espécie de privilégio. Privilégio. Sabe por que ele foi decapitado? Porque ele era cidadão romano. Se ele não fosse, sabe como é que ele morria? Crucificado. E a crucificação é uma forma de morte lenta e assaz dolorosa. Decapitado não, o cara vai lá, bota o pescoço, pum! A dor, sentiu a dor, não tem dor mais. Então notem vocês, no versículo 2:9, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. O apóstolo dos gentios agora é um bandido, no conceito de Roma. E quem se une a ele, sofre o perigo de ser acusado da mesma coisa, e sofrer o mesmo destino, ser preso e condenado à morte. Esse é o contexto, irmãos, de debandada geral dos crentes, de introdução de falsos mestres, de perseguição iminente.
Em outras palavras, o cristianismo, a doutrina, a igreja cristã estava correndo gravíssimo risco de sobrevivência. É por isso que Paulo começa dizendo o seguinte: meu filho, faz o quê primeiro? Guarda o evangelho. Porque em tempo de perseguição, meu irmão, o risco de alguém fugir, de apostatar, não, eu queria o evangelho assim, de prosperidade, né? De saúde, de milagre. Eu quero o evangelho que me ajude. Esse negócio de sofrer pelo eu estou fora. Estou fora. Guarda o evangelho. Guardar o evangelho significa o seguinte: você não pode comprometer o conteúdo do evangelho. Você não pode guardar só o que interessa do evangelho. Você não pode guardar só o que traz benefício para você no evangelho. Você guarda o evangelho todo, intacto, sendo fiel a ele, não acrescentando nada, não tirando nada. Guarda o evangelho. Guarda o evangelho. Mas a segunda coisa, irmãos, que é diferente, capítulo 2, é sofre pelo evangelho. E tem gente que até guarda, mas a hora que tiver que sofrer, não, eu não guardo também não. E sabe, irmãos, a igreja de Deus é uma igreja mártir. Não é isso que a Bíblia ensina? Atos 1:8, quem lembra? E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Testemunhas aí no grego é martiria, de onde vem a nossa palavra mártir. Então quem não está pronto a morrer por Cristo, não está disposto e nem pode viver para Cristo. Ninguém vive para Cristo, se não está disposto a morrer por Ele. Este evangelho raso, açucarado, cheio de glicerina, que não tem consistência, granítica, que é gelatinosa. Esse cristianismo não suporta sofrimento. Não suporta sofrimento. É por isso que está escrito em Apocalipse capítulo 13, que quando surgiu o anticristo, todas as nações da terra vão servir o anticristo, vão adorar o anticristo, vão receber a marca do anticristo, exceto aqueles que têm o selo de Deus. Ou seja, quando a perseguição vem, meus irmãos, ela não destrói a igreja, ela depura a igreja. Sabem por quê? Porque quem é crente apenas de rótulo, gelatinoso, nominal, esse vai fazer o que os crentes já fizeram. Fugiram. Mas quem é verdadeiramente convertido, sofre pelo evangelho, morre pelo evangelho, e não apostata do evangelho. Terceiro verbo é permanece. Porque agora aí entra toda a sedução dos falsos mestres. Um evangelho mais light, uma cruz menos pesada, um evangelho mais humanista, entendeu? É triste, irmãos. Eu não sei se vocês já ouviram Joel Osteen, nos Estados Unidos, lá em Houston, no Texas. É um dos templos mais amplos, mais belos, uma das igrejas que mais cresce na América, e um dos pregadores mais agradáveis de ouvir, eu tenho que admitir isso. O cara é um showman. Mas ele diz no púlpito da igreja dele: aqui na nossa igreja não se prega sobre o pecado. O pastor Arival não seria convidado para pregar lá, esse sermão que pregou de manhã. Não, pecado não, o povo já está muito machucado. O que é isso? O cara já está amarrotado da vida. Inflação, 12 milhões de desempregados, um governo complicado, uma situação complicada. Agora o cara já vem meio machucado para a igreja, você ainda vai pregar sobre pecado para ele. O que é isso aí? Também demais.
Vamos pregar o evangelho mais light. Vamos dar um upgrade no camarada. Não, você é o cara. Você é bom. Dá uma B12 na veia dele para passar uma semana boa. E aí aquele evangelho de autoajuda, aquele evangelho assim, só de coisa boa. Não tem, você nunca fala de problema, só coisa boa, só coisa boa. Aí o cara sai todo cheio de si, todo vazio de Deus. Aí Paulo diz assim, permanece, meu filho. Aqui que você aprendeu. Muda não. Muda a casaca não. Ah, mas pastor, a igreja da esquina aqui, ó, começou ano passado, já tem 1000 membros. Nós estamos aqui relando, suando a camisa. Ah, não, eu quero um negócio que tem mais resultado, que vem mais gente. Ok. Nós queremos gente também, nós queremos multidão também. O pastor Ivaldo disse, não adianta nada desse prédio aqui, não ter gente. Nós queremos gente também, mas não a qualquer preço. Não a qualquer custo. Não mudando o evangelho. Não pregando outro evangelho. Não pregando para agradar as pessoas. O compromisso aqui não é agradar a gente, o compromisso aqui é glorificar a Deus e pregar o evangelho da salvação. Permanece. Agora, a última palavra de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 2 é, prega a palavra. E aqui, irmãos, eu acho que nós presbiterianos, eu não estou falando da igreja de Pinheiros não, graças a Deus. Mas nós, de uma forma geral, tem hora que eu fico pensando que nós até cumprimos assim, o primeiro, guarda o evangelho. Tem gente que guarda, tão bem guardado o evangelho, que guarda assim as 7 chaves, entendeu? É meu e ninguém tasca. É meu e ninguém tasca, é para mim. Entendeu? Tem gente guardando demais o evangelho. O cara mora do lado do cara, assim, ninguém sabe que ele é crente. O cara trabalha 20 anos na repartição pública, ninguém sabe que ele é crente. O cara trabalha na empresa lá, ninguém sabe que ele é crente. O cara pega o mesmo táxi todo mês, ninguém sabe que ele é crente. O que é isso? Prega o evangelho, prega a palavra. Prega a palavra. Prega a palavra. Bom, depois disso, irmãos, essa carta encerra, fecha, com o testemunho do apóstolo Paulo, no final da sua vida. E para mim é um dos textos mais emocionantes da Bíblia. É o capítulo 4, 6 a 18. Porque ele vai fazer um balanço. No versículo 7 vai tratar do passado dele. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. No versículo 6 ele vai fazer uma análise do seu presente. Quanto a mim já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Estou indo para a espada, estou indo para morrer. Mas não é Roma que vai me matar, é eu que vou me entregar. Eu não vou me entregar para Roma, eu vou me entregar para Deus. Eu não sou prisioneiro de César, eu sou prisioneiro de Cristo, embaixador em cadeias. No verso 8 ele vai fazer uma análise do seu futuro. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juízo me dará naquele dia. Em outras palavras, eu não estou indo para o cadafalso, eu estou indo para receber a coroa da justiça. E no versos 9 a 18, ele vai mostrar para nós os dramas que ele está vivendo naquela prisão. Primeiro drama, o drama da solidão, versículo 9, procura vir ter comigo depressa. Versículo 21, diz, apressa-te vir antes do inverno. E eu fico assim olhando, meu Deus, se o apóstolo Paulo fosse avaliado hoje pelas lentes da teologia, da prosperidade, ele seria um fracasso. O cara está pobre, o cara está velho, o cara está cheio de cicatrizes, o cara está vivendo uma terrível solidão dentro de uma masmorra. Segundo lugar, eu compartilho o problema do abandono, no versículo 10, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Não é fácil ser abandonado, sobretudo no final da vida, sobretudo na velhice, sobretudo numa prisão, sobretudo por aqueles a quem se dedicou amor. Terceiro lugar, ele vai partilhar conosco o drama da traição. Versículo 14 diz que Alexandre o Latueiro causou muitos males. Foi esse cara que possivelmente delatou o apóstolo Paulo, culminando na sua segunda prisão e consequente martírio.
Quarto lugar, ele vai descrever para nós o drama das privações, no versículo 13. E eu fico impressionado, irmãos, que depois de relatar a sua privação emocional, de solidão e de abandono, ele relata duas privações aqui. A privação intelectual, ele está privado dos seus livros, dos seus pergaminhos. E ele me choca, porque ele sabe que vai morrer, ele diz isso no verso 6, mas ele quer estudar mais. Você jamais pode se aposentar do estudo. Jamais. Quem cessa de aprender, cessa de ensinar. Depois ele fala de uma privação que me choca mais ainda, privação física. Ele está numa masmorra, o inverno rigoroso está chegando, diz o verso 21, e ele não tem sequer uma capa para usar. E você sabe que gente velha sente mais frio que gente nova. E eu estou falando do maior apóstolo do cristianismo, que não tem aviãozinho, que não tem BMW, que não tem dinheiro no exterior, que não tem sequer uma capa surrada para usar. Isso nos choca. Ele enfrenta o drama da ingratidão no verso 16. Na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor. E talvez um dos maiores dramas da nossa vida cristã é de nós investirmos, já te dou a palavra, nós investirmos em gente e de não termos o retorno de gente. Paulo investiu a vida toda depois da sua conversão, encerra as cortinas da sua vida, colhendo uma grande ingratidão de pessoas. Você e depois você, lá atrás. Versículo? Aham. Aham. Sim, mesmo fazem, apresse vez o inverno, Eubulo te envia saudações, o mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudio e irmãos todos. E aí a sensação que você tem é que esses irmãos estão presos, porque a perseguição era generalizada. Está escrevendo de dentro de uma masmorra. Talvez não, porque note você que ele está escrevendo de Roma. E Éfeso ficava numa província muito longínqua de Roma. Muito provavelmente esses irmãos eram irmãos mais próximos ali de Roma. A Bíblia silencia, eu não posso afirmar. Como disse, onde a Bíblia não tem voz, eu não devo ter ouvidos. A irmã pediu, cadê? Foi você que pediu a palavra? Não. Ok. Então, fechando. O que me deixa, assim, extremamente feliz com essa carta, é o que Paulo escreveu nos versos 17 e 18. Apesar de fechar as cortinas da vida com determinadas decepções de não correspondência de amor, ele diz algo maravilhoso no verso 17 e 18. Você pode ficar de pé e ler comigo 17 e 18 para a gente encerrar? Vamos juntos? Mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. O que esse texto está querendo me dizer, eu acho que você concorda com esse viés, com essa interpretação, é que a recompensa não é recebida aqui. Nós ainda não chegamos em casa. O galardão vai ser recebido quando nós chegarmos em casa. Quando o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo olhar dentro dos nossos olhos e nos falar: vinde, benditos de meu Pai, entre na posse do reino, que você está preparada desde a fundação do mundo. Entra no gozo do teu Senhor.
Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 42. Salmo 42. Salmo 42 está escrito: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Porque estás abatido, minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém. Quero pensar com vocês nesta manhã sobre o tema a quarentena da alma. A quarentena da alma. Nós estamos vivendo dias difíceis, desde março do ano passado, quando tantas pessoas gostariam de estar na casa de Deus e são privadas desse privilégio. Outras, talvez podendo estar na casa de Deus, privam a si mesmas desse privilégio. Esse Salmo 42 abre o que nós chamamos do segundo livro do Saltério. Vocês sabem que os 150 salmos estão divididos em 5 livros, como que o Pentateuco da salmodia, da poesia, interrompendo uma série de salmos de Davi. Quase todos os salmos, praticamente todos os salmos do primeiro livro são de Davi. E esse salmo composto, conforme está escrito aí pelos filhos de Coré, que eram cantores, retrata para nós o fato deste salmista estar exilado, estar lá no extremo norte de Israel, no sopé do Monte Hermon, e além de estar privado de estar na casa de Deus, louvando a Deus, liderando o povo de Deus na adoração e no louvor, o salmista ainda está encurralado por inimigos, que não têm a mesma fé, e que zombam de sua fé, e que o insultam, dizendo: o teu Deus onde está? Passando a ideia de que Deus o havia desamparado, e que nem mesmo Deus podia salvá-lo daquela situação. Esse é o contexto, esse é o pano de fundo.
Essa é a moldura desta fotografia tão sombria e tão dolorosa. E é nessa conjuntura, queridos irmãos, que eu gostaria então de propor para vocês algumas verdades preciosas na exposição desta passagem. Primeiramente, vejamos o profundo anseio por Deus. E notem vocês que o texto não revela por que ele está exilado. O texto não retrata quais são essas circunstâncias que sobrevieram a ele, a ponto de estar privado, impedido de estar na casa de Deus, louvando a Deus. O texto nem mesmo menciona quem são esses inimigos, que chegam a ponto de esmagar os seus ossos, com palavras que ferem mais do que espada, perguntando e perguntando: o teu Deus onde está? O teu Deus onde está? Cadê Deus? Que não socorre você, que não ajuda você, que não tira você dessa circunstância. E é nessa conjuntura que ele, num cântico de exílio, enfrenta os seus inimigos, demonstrando o seu imenso desejo de estar na presença de Deus. Então, vejam comigo 4 fatos importantes nesse profundo anseio por Deus, relatado aí nos versos de 1 a 5. Primeiro, o clamor de uma alma sedenta, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Ele é um homem do campo, e ele conhece a realidade desse território, e ele sabe o que é uma corça, ele sabe o que é esse animal tão veloz e tão rápido, sôfrega, esta corça correndo, sedenta, saquiosa, para abeberar-se, para encontrar uma fonte de água e dessedentar-se. E como esse animal sedento que saltita, que pula, que corre velozmente na direção da água para matar a sua sede, ele diz: assim é que está a minha alma, com sede de Deus, ansiosa por Deus, desejosa por Deus, do Deus vivo. É a primeira vez que essa expressão aparece nos Salmos, o Deus vivo. E ele vai dizer no verso 2, a minha alma tem sede de Deus. Ele não tem sede de dinheiro, ele não tem sede de riqueza, ele não tem sede de sucesso, ele não tem sede de fama, ele não tem sede de prestígio, ele não tem sede de prazeres, ele não tem sede das coisas do mundo, ele tem sede de Deus. Amados irmãos, é curioso que ele mencione o seu anseio por Deus, recorrendo àquilo que é mais vital para a vida, que é água. A água é mais urgente que o próprio alimento. Você consegue passar alguns dias sem comer, você consegue jejuar, mas quando chega a sede, ela não pode ser mais protelada, ela não pode ser mais adiada. A sede vai consumindo você, vai esmagando você, vai estiolando você, a sede mata você. E ele está dizendo, é com essa intensidade e com essa prioridade é que a minha alma anseia por Deus. Até que ponto a nossa alma tem esse tipo de sede? Até que ponto aqueles que estão em quarentena estão desejosos da presença de Deus? Talvez um dos grandes riscos da nossa geração, irmãos, é que muita gente que foi privada de estar na casa de Deus, ou impedida de estar na casa de Deus, está se acomodando, está se conformando, está como que uma luz bruxuleando, apagando o seu fervor, o seu entusiasmo, a sua alegria, o seu prazer, a sua necessidade, a sua vontade de estar na presença de Deus, na casa de Deus, com o povo de Deus. Mas em segundo lugar, note comigo o sofrimento desse exilado no versículo 3. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está?
Vejam vocês que, assim como ele rotineira e costumeiramente se alimentava, agora ele se alimenta de lágrimas. Porque ele está privado de ir à casa de Deus, porque ele está privado do culto público, porque ele está privado dos louvores a Deus, das festas que eram celebradas a Deus, na casa de Deus, com o povo de Deus. E se não bastasse essa ausência do culto coletivo, do culto público, se não bastasse a dor que ele tinha, a saudade que ele tinha da casa de Deus, ainda as circunstâncias diversas levavam os seus inimigos a perguntarem para ele: o teu Deus onde está? Cadê o seu Deus? Por que você está passando por essa? Por que Deus não age? Por que Deus não intervém? Por que Deus não socorre? Por que Deus não debela esse mal? Esse é o sofrimento do exilado. Mas em terceiro lugar, olha comigo a recordação saudosa que ele descreve no verso 4. Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Ele era alguém responsável pela adoração na casa de Deus. Ele traz à sua memória as melhores imagens do passado. Ele recorda os tempos mais áureos da sua vida espiritual, quando ele liderava caravanas e caravanas nas festas à casa de Deus. Procissão e mais procissão, gente e mais gente, multidão e mais multidão. E ele liderando esse povo à casa de Deus, cantando, adorando, celebrando, festejando. Eu quero encorajar você que está aí nos acompanhando, e os irmãos que estão aqui, a puxarmos o fio da nossa memória. Quem sabe você já teve tempos na sua vida espiritual, que você era muito mais vibrante do que é hoje. Você tinha muito mais entusiasmo em estar na casa de Deus que tem hoje. Quando falava para você, vamos à casa do Senhor, você dizia, eu estou feliz por isso, vamos sim. Quando você compreendia que um dia na casa de Deus valia de fato e vale mais do que 1000 dias nas tendas da perversidade. Oh, amados, quantas pessoas já apagaram da memória esse tempo tão gostoso, quando se podia celebrar na casa de Deus, com festa, com entusiasmo, com todo o povo reunido. Saudosa memória, como diz um dos nossos hinos, saudosa memória. Mas em quarto lugar, vejam comigo, que diante desta saudade que ele tem, e dessas memórias que ele tem, dos dias áureos da sua caminhada com Deus, ele precisa acalmar o seu próprio coração, e tem em quarto lugar, a conversa diante do espelho, no versículo 5, confira comigo. Porque estás abatido, minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio, Deus meu. Tem hora que você precisa olhar no espelho da sua alma e conversar com você mesmo. Tem hora que você precisa ser o seu próprio terapeuta, o seu próprio consolador. Tem hora que você precisa chamar a atenção de você mesmo. Você que está aflito, você que está inquieto, você que está desassossegado. Você que está numa quarentena de alma. Você que está abatido. Você que está desanimado. Você que está sentindo o seu ânimo desidratar e murchar. É hora de você olhar no espelho da alma e dizer, por que estás abatido, ó minha alma? É hora de levantar, é hora de ter ânimo, é hora de ter coragem, é hora de se erguer. Mas notem vocês, que este homem não busca ânimo ao confrontar a si mesmo, dele mesmo. Não é uma questão de
introspecção apenas, não é uma questão de buscar dentro de si resposta para si, não é uma questão de autoajuda, não é uma questão de confissão positiva, não é questão de dizer que você tem a força, que você tem todas as ferramentas e todos os reservatórios suficientes para abastecer a sua própria alma. Não, ele vai dizer ao voltar-se para dentro de si, ele diz: espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus. A crise vai passar, o exílio vai acabar, a circunstância adversa é temporária, os inimigos não vão prevalecer. Espere em Deus, pois ainda eu louvarei a Ele, meu auxílio, Deus meu, louvado seja o Senhor. Deixa eu ilustrar isso com um exemplo bíblico. Acho que vocês conhecem tão bem a história de Jó. Eu acho que do ponto de vista humano, eu não conheço nenhuma biografia, nenhuma vida, nenhuma pessoa, nenhum personagem humano que passou por provas tão duras, por vales tão profundos, por noites tão escuras. Mas quando Jó estava no auge da sua dor, no mais profundo poço de angústia, ele arranca do peito um brado de esperança, quando ele diz: uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive. Em Deus sempre haverá esperança, sempre haverá esperança. Mas eu quero olhar o segundo ponto deste salmo, irmãos, que é a nostálgica lembrança de Deus. Nós vamos ver isso a partir do verso 6 a 11, veja comigo. Ele está lá nas fraldas do Monte Hermon, ele está lá no local onde nasce o Rio Jordão, ele está vendo as torrentes descendo das encostas e cachoeiras caindo em forma de catadupas, e ele está se vendo sendo arrastado por essas correntezas, e isso é uma imagem do intenso sofrimento do nosso coração. E aqui algumas lições devam ser destacadas. Primeiro, o abatimento deste exilado. Olha o versículo 6. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no Monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Vejam vocês que ele está exilado, lá no extremo norte de Israel, lá nas fraldas do Monte Hermon, que é a montanha mais alta de Israel, cujo cimo fica sempre coberto de gelo, e estas águas do Jordão vão se formando tanto do arroio que brota da terra, como do degelo do Monte Hermon. Ele está lá, exilado, longe de Jerusalém, longe da casa de Deus, longe do povo de Deus, cercado de inimigos. E o que ele confessa para nós é: sinto abatida dentro de mim a minha alma. Deixa eu fazer uma pergunta: você já sentiu a sua alma abatida dentro de você? Esse tempo aí de pandemia, tem hora que dá uma agonia em você, não? Quando você pensa que vai melhorar, começa a complicar de novo. E quando a alma dele começa a ficar abatida dentro dele, ele começa a fazer o quê? Lembrar-se de Deus. Lembra-me de ti, lembra-me de ti. Mas notem vocês, segundo lugar, que ele começa agora a narrar no verso 7, uma enxurrada de problemas. Olha o verso 7 comigo, você pode ler comigo o 7, vamos juntos? Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. É como se eu estivesse dizendo assim: o problema se agravou, porque o cenário é este, ele está ali onde brota o Jordão,
E ele está ali numa hora em que a neve, o gelo vai se desligando, vai se desprendendo, e aquelas enxurradas descendo morro abaixo, e vão formando um rio caudaloso, e ele tem seus pés arrancados do chão, e ele é levado por essa enxurrada. Ele tenta firmar os pés e não consegue, e ele vai descendo de abismo em abismo, e vai sendo levado por essas torrentes, por essas catadupas. Não é assim às vezes na vida? Às vezes, e via de regra, um problema nunca vem sozinho, ele sempre vem acompanhado de outros problemas. Quanta gente assim, querendo respirar, querendo botar o nariz por lá de fora, e parece que as ondas e vagas vão passando em cima dele, vão passando em cima dele, vão passando em cima dele, vão moendo, vão afogando, vão submergindo, vão atormentando a alma. É assim que ele se sente. Talvez é assim que você se sente, você que está aí nos acompanhando. Mas em terceiro lugar, o socorro divino. Olha o verso 8 comigo. Contudo, preste atenção nesta conjunção adversativa. Diante da tempestade de problema, vem uma nesga de esperança. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico. Preste atenção, a circunstância não mudou. O problema está aí, a crise está instalada, ele está exilado, sua alma está de quarentena, ele está longe da casa de Deus, ele está cercado de inimigos, as circunstâncias são avassaladoras, ele está sendo levado de queda em queda, de abismo em abismo, as circunstâncias estão levando a uma espécie de afogamento. Entretanto, apesar disso, ele diz no verso de número 8, contudo o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia. Você só consegue viver dia após dia por causa da misericórdia de Deus. Quando você pensa, eu vou perecer, Deus vai lá e bota uma B12 na sua veia, cheia de misericórdia, e você se levanta. E quando chega de noite, em vez de você perecer, em vez de você sucumbir, em vez de você se capitular diante da crise medonha e gigantesca, o próprio Deus, durante a noite, coloca nos seus lábios um cântico, e você faz deste cântico a sua oração ao Senhor. Mas em quarto lugar, veja você a oração do oprimido, no versículo 9, digo a Deus minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Agora você percebe que, embora ele se sinta por um momento esquecido, ele é regido pela fé e não pelo sentimento. Porque tem hora que o seu sentimento é levado a pensar assim, cadê Deus mesmo? O inimigo parece estar até certo, cadê o teu Deus? E eu olho, meu Deus, cadê você? Cadê o Senhor? Onde está o Senhor? Por que eu estou nessa? Por que eu estou passando por isso? Isso é o sentimento, mas a fé diz assim, digo a Deus minha rocha. Agora, quem é o homem que diz que Deus é a sua rocha? É o camarada que não está botando o pé no chão, que está sendo levado de roldão em roldão, de catadupa em catadupa, de abismo em abismo, de onda em onda. A circunstância é que o pé não está no chão, mas Deus diz, pela fé eu creio que Deus é a minha rocha. Oh, louvado seja o Senhor. Nós não somos governados pelos nossos sentimentos, nós não somos governados pelas nossas circunstâncias, os inimigos não podem prevalecer, porque pela fé nós dizemos, Deus é a minha rocha. Mas agora vem o insulto do adversário, no versículo 10, você pode ler o 10 comigo, vamos juntos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo, teu Deus, onde está? Veja vocês, amados irmãos, que palavras machucam e ferem mais do que uma espada, do que uma faca afiada.
Palavras atingem os ossos, quebram os ossos, esmigalham os ossos. E notem que as palavras dos adversários, dos seus adversários, insultam esse camarada, insultam esse homem de Deus. Mas não está insultando porque ele cometeu pecado, porque ele está em queda moral, porque ele está numa situação de vexame e opróbrio público. Não, não, não. O inimigo insulta na sua fé, nas suas convicções, na sua estrutura doutrinária, nos seus valores espirituais. O insulto do inimigo vem nessas palavras: o teu Deus onde está? Se você é servo de Deus, por que você está nessa? Se você é crente, por que você está nessa crise? Se você serve a Deus, por que a Covid te pegou e jogou num leito de hospital e levou você a ficar entubado? Se você é crente, por que você está sepultando seus mortos? Cadê Deus? Por que você está desempregado? Por que você está nessa crise toda? Por que você está nessa circunstância toda? Por que você está exilado? Por que você não pode nem sequer ir à casa de Deus? Cadê o seu Deus? Ele diz que esse tipo de crítica, ou esse tipo de insulto, era tão forte que chegou a esmigalhar seus ossos. Vocês acham que o mundo está zombando da igreja? Quanta gente zombando da nossa fé, quanta gente escarnecendo da nossa confiança em Deus. Por isso, queridos irmãos, é preciso dizer a você que Deus tem dois santuários. Este aqui onde nós estamos é um santuário de Deus. Deus habita no meio do seu povo. Mas Deus tem um outro santuário dentro da sua alma. Deus tem um santuário dentro do seu coração. Ele habita com abatido de coração. Ainda que você esteja exilado, sua alma esteja em exílio, sua alma esteja em quarentena, seja lá no seu quarto, seja lá na sua casa, seja lá no seu escritório, seja lá onde você estiver, Deus habita com você, Deus está com você, Deus é a sua rocha, Deus é o seu amparo, Deus é o seu auxílio, e você não pode sucumbir ao insulto dos inimigos. Por isso, eu concluo com o versículo 11, quando ele repete as mesmas palavras do verso 5, e vai repeti-las de novo, no 43:5, porque os estudiosos dizem que o Salmo 42 e o 43 é um salmo só. O Salmo 43 não tem cabeçalho, ele segue a mesma linha de raciocínio. Ele retrata a libertação do salmista. Ele tira o salmista do exílio, lá das terras do Monte Hermon, do nascedouro do Jordão, e o transporta de volta para Jerusalém, para a casa de Deus. E ele vai dizer nos 43:4: então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria, ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Você que é de Deus, você que ama Deus, você que está em quarentena de alma, você que está afastado da casa de Deus, impedido de vir à casa de Deus, que você possa também dizer como esse homem: então eu irei ao altar do meu Deus, ao som de harpa, com o melhor instrumento. E para dizer que Deus, não a saúde, não a riqueza, não a prosperidade, não o sucesso é a minha grande alegria, mas Deus é a minha grande alegria. Então, gostaria que você lesse comigo, por gentileza, a sua voz, o versículo de número 11. Vamos juntos? Porque estás abatida, ó minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu.
Deus falou comigo e com você pela sua palavra. E agora Deus espera que você converse com a sua própria alma. E pergunte à sua alma: por que estás abatida? Por que te perturbas? E Deus tem uma ordem para mim e para você: espere em Deus. Espere em Deus. E Deus espera que você faça uma promessa para Ele: eu ainda te louvarei, porque Tu és o meu Deus, porque Tu és o meu auxílio. Que Deus nos abençoe. Amém. Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes.